Muito bem-vindo a mais uma aula 1 do módulo 2, Desconstruindo a Derrota. Para que você vença, você precisa desconstruir toda a derrota da sua mente. Entenda, mais uma vez, que tudo está aqui dentro. Você precisa desconstruir a derrota. E como que a derrota chegou na sua mente? Um exemplo, desde o início ali do seu nascimento, talvez até hoje, ou até ontem, né? Antes de você comprar este curso, você passou por lá no começo na escola, aonde o tempo todo as pessoas te mandavam fazer as coisas. Então você foi ali, primeira, segunda, terceira, quarta série, e as pessoas te mandando fazer alguma coisa. Talvez os seus pais te mandando fazer alguma coisa, os seus avós, aqueles que deram entrada ali no seu treino ou na sua criação, e a partir dali a mentalidade foi bloqueando, simplesmente esperando um comando para fazer, esperando o comando para fazer. E o que acontece muito é que quando chega no mercado de trabalho ou na fase de prosperar, simplesmente trava completamente, esperando que alguém dê uma voz de comando para começar a fazer alguma coisa. Então, um mau treinamento do começo da vida prejudica toda a vida. Aonde você não tem voz, aonde você não faz aquilo que você nasceu para fazer, aonde você não faz o que você ama fazer. Simplesmente porque as vozes foram entrando no seu ouvido e foram construindo uma mentalidade que não é sua, que não pertence a você. Então, desconstruir a derrota é anular todo pensamento negativo, todo pensamento de vitimismo, todo pensamento de destruição. Você precisa tirar da sua mente toda reclamação, você precisa tirar da sua mente todo bloqueio. Toda vez que vier aquele pensamento, não sou capaz, não posso, você precisa cortar esse pensamento, porque você pode sim, você consegue sim. Mas o problema é que a falta de comando do seu comando para a vida gera pobreza, gera escassez, gera dificuldades. Então você perde o controle. E o que acontece muito é quando chega na fase adulta, não consegue prospectar, não consegue desenvolver. Principalmente aqueles que foram muito guardados pelos pais, foram muito protegidos por seus pais. Talvez os pais, naquela intenção e amor de cuidar, acaba sendo super protetor. Não te permite fazer as coisas por conta própria. Deixa que o papai faz, deixa que a mamãe faz. Deixa para o papai, deixa para a mamãe. Isso gera uma mentalidade fraca, aonde você está sempre se vitimizando e fica terceirizando os seus afazeres. Aquilo que você precisa fazer, seu pai não pode fazer por você, a sua mãe, a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, não. Você precisa fazer. Você precisa eliminar todo vitimismo. Ah, mas é porque isso, porque aquilo, porque eu não consigo, porque eu não posso, porque eu não tenho condições de fazer tal coisa. Não, você tem total condição. Mas tudo começa com o primeiro passo. Vamos supor, você dá o primeiro passo e as coisas acontecem. Eu vou contar neste momento 3 histórias. A primeira de uma mulher que gostaria de fazer uma escola, construir uma escola. Então qual que é o primeiro passo? Se você, na sua cidade, no seu país, onde você estiver, precisa de um diploma para exercer a profissão, então, primeiro passo, você precisa se capacitar e conseguir esse tal diploma para que você possa exercer a profissão. O segundo, você vai trabalhar com engenharia, com obras, com construção? É lógico que não. Se pretende ser diretor, ter uma escola, é necessário que trabalhe numa escola, de preferência privada, para saber como é o funcionamento de uma escola, quanto cobra, qual que é a precificação, qual que é o público que deseja alcançar. Então trabalhe ali enquanto se forma. Ao findar ali de 4 ou 5 anos, dependendo
do estudo que você vai concluir a faculdade, exemplo de pedagogia, você termina o estudo e já tem a experiência de trabalhar com escola. Sendo assim, você pode, se você não tiver recursos familiares para abrir essa escola, você pode fazer um empréstimo ou você pode ir atrás de sócio para abrir essa escola com você. E as coisas acontecem. Eu ia falar que parece mágico, mas não é mágico, é graça. Você planta, as pessoas veem o resultado do seu plantio e você consegue sim prosperar. Então não existe impossível. O que realmente não acontece é planejamento, é intenção. Você tem que fazer as coisas intencionalmente. Não aquela faculdade que meu amigo disse que essa faculdade é boa, que esse concurso é bom, que ali eu vou começar a trabalhar e vou ficar de boa. O ficar de boa é muito perigoso. O conforto, ele é bom só na hora. Depois ele te destrói, ele te deixa ultrapassado, ele te faz parar no tempo. Anota isso, conforto. O conforto te faz parar no tempo. Você não pode de maneira alguma parar no tempo. Se você se permitir ficar confortável, você vai deixar do quê? Você vai deixar de produzir. Ou seja, você tem lá X tanto de terra para plantar. Você tem a opção de plantar 100% da sua terra ou simplesmente plantar 10% da sua terra. O que pode estar acontecendo hoje? O que acontece com a maioria das pessoas? Tem 24 horas no dia. Dessas 24 horas, aproximadamente, tá? 8 horas dorme, que é o recomendado. Tem gente que fala que é 6 horas, tem pessoas que falam que é 8, enfim. 8 horas no celular, jogando videogame, fazendo outras coisas. E 8 horas produzindo para alguém que está te mandando produzir. Entende? Então é por isso que a prosperidade ela é bloqueada, ela é destruída. Porque você não tem nenhuma hora do seu dia plantando para você. Trabalhando para os outros, você está plantando 33% da sua terra. O sono, seja 6, 7 ou 8 horas de sono, você precisa repousar, porque senão vai destruir o seu físico e o seu pensamento. E a chave está nas 8 horas restantes. Ou seja, 33% parece pouco, mas se você conseguir aplicar metade disso, você vai ter um grande resultado no longo prazo. Então, aparentemente, você pode pensar, 4 horas de estudo é pouco, depende do tempo que você vai aplicar essas 4 horas no seu chamado, na sua identidade, no seu propósito. É aí que está a diferença. Aonde você vai aplicar tudo isso? Porém, é exatamente aí que está a desconstrução da derrota. A mentira e a prisão do conforto mata às 8 horas. Você poderia simplesmente ter o controle e o domínio para aproveitar 4 horas e dedicar as outras 4 horas a plantar no seu chamado, na sua vocação, no estudo, naquilo que você nasceu para fazer. Mas é muito confortável. E o pior de tudo, as pessoas que estão ao seu redor fazem a mesma coisa, jogam às 8 horas no lixo. Então fica aquela disputa. Quem joga mais videogame, quem perde mais tempo, quem assiste mais séries, enfim. Não tem nada de errado o entretenimento. Mas o problema é gastar todo o seu tempo e fazer com que essas 8 horas aqui de jogo, de entretenimento, ou seja lá do que for,
de desperdício ou de rolando feed ali no celular prejudique as 8 horas de trabalho e as 8 horas de repouso. Assim, a sua mentalidade ela acaba ficando mais fraca. E se a sua mentalidade fica mais fraca, você tende a morrer, você tende a ficar cada vez com mais tristeza, cada vez sem motivação, aumenta ainda mais o desejo de não fazer as coisas. Você ainda fica mais preguiçoso, mais procrastinador, mais dependente dos outros, mais chorão, se fazendo mais de vítima. Agora, pelo simples fato de você mudar e começar a trabalhar melhor as horas do seu dia, se você pegar essas 8 horas e aplicar essas 8 horas em atividade física, em estudo, em realmente ter um tempo de qualidade com a sua família, a sua vida vai mudar completamente, porque o exercício físico, ele ativa a mente, se relacionar com pessoas ativamente, estudar, ler, se capacitar, ativa a sua mente. Isso te torna mais inteligente. E quanto mais inteligente você for, mais você vai conseguir produzir em menos tempo. Ou seja, a produção em 8 horas você pode produzir 16 horas. E um clássico exemplo é muito tempo atrás, antes de existir a colheitadeira, era tudo colhido manualmente. Hoje, com a colheitadeira, em menos horas, se produz extremamente mais do que no passado. Uma colheitadeira produz muito mais em menos tempo. E é exatamente isso que nós precisamos fazer com o passar da vida. A gente começa sempre a produzir mais com menos tempo, ou seja, sobra mais tempo. Sobrando mais tempo, você pode aplicar mais tempo na sua família, você pode aplicar mais tempo nos seus sonhos, você pode aplicar mais tempo no seu propósito, você pode aplicar mais tempo na sua qualidade de vida. Lembrando que qualidade de vida não é ficar viciado em conforto. Então isso se torna primordial. Desconstruir a derrota, desconstruir uma mentalidade escassa e limitante. Desconstruir uma mentalidade confortável, aonde está tudo bem. Você faz aquele trabalho que você já sabe o que tem que fazer e não aprende algo novo. E o problema é que o ano está passando. Tic-tac, tic-tac. O tempo não para. Quanto tempo mais você quer ficar na mesma situação? Quanto tempo mais você quer ficar sofrendo, parado, estagnado no mesmo lugar? A segunda história que eu gostaria de compartilhar com vocês é de um empreendedor, né? Um trabalhador funcionário. Ele, por trabalhar muito bem, aconteceu uma situação na empresa onde ele foi afetado. E ao ser dessa empresa, um empresário cliente dessa empresa, por conhecer essa pessoa, ele simplesmente disse: por que você não abre a sua própria empresa? E esse homem falou: não tenho recursos financeiros. E o empresário falou para ele: eu te dou o recurso, sem cobrar juros, e você me devolve em tal prazo, para você abrir a sua própria empresa. Veja bem, isso é uma história real que aconteceu, para que você não fique pensando que vai faltar recurso financeiro. Quando você é capaz e tem caráter, as coisas, tudo multiplica, as coisas aparecem na sua vida, você atrai aquilo que você é. Agora, se você não honra seus compromissos, se você aprendeu a falhar com as pessoas, se você não consegue honrar as suas palavras e as suas promessas, isso vai fragilizando o seu caráter, ou seja, você perde a credibilidade. E isso acaba chegando no ouvido das pessoas. Então, você pode simplesmente pensar que deixou de pagar uma continha, deixou de honrar um compromisso, deixou de cumprir com a sua palavra. Só que isso vai agregando uma série de fatores que impedem a sua prosperidade. Então você precisa honrar os seus compromissos, é melhor dizer não
do que dizer sim e não fazer. É melhor você aprender a falar não, não posso, não farei, do que você falar sim e não conseguir cumprir. Isso quebra a sua credibilidade e atrapalha futuros negócios. A terceira história é de um empreendedor, história real também, não é fictícia, onde um empreendedor quebrou, ele perdeu muito recurso financeiro por cometer um erro, e quando ele cometeu esse erro, um outro empreendedor que tinha dinheiro em caixa falou: se você precisar, eu tenho aqui, está parado, tome e me devolva com tal prazo. E esse valor que ele recebeu emprestado permitiu com que ele pegasse e reestruturasse a empresa sem cometer as mesmas falhas que aconteceram no passado. Enfim, conseguiu prosperar, devolveu o valor e começou a prosperar abundantemente. Então, quando você erra, não é o fim do mundo. Quando você comete um erro, não é o fim do mundo. 1, 2, 3, 10 erros não é o fim do mundo. O que vai impactar, o que tem valor é a sua reação mediante o erro. Você pode deitar e começar a chorar e parar, ou você pode pegar tudo que você aprendeu com esse erro e aplicar. Porque todo erro tem uma recompensa equivalente. Todo erro tem, anota isso. Deixa eu até apagar aqui. Todo erro Então, se você errou muito, você aprendeu muito. Se você perdeu 10, você pode ganhar muito mais do que 10. Mas é só um exemplo para você entender. Então, todo erro traz uma vitória equivalente. Converse com qualquer empreendedor, qualquer empresário que você conhecer, qualquer um. Todos eles já perderam dinheiro, todos eles já erraram, todos eles já tomaram decisões difíceis. Então, desconstrói a derrota. Para com esse medo de perder as coisas, com esse medo de não arriscar, esse medo de ficar preocupado com o que os outros vão pensar de você. Desconstrua essa ideia mentirosa de que você não pode errar. Você não é um robô. Você não é uma máquina. Você não é simplesmente um smartphone. Você é muito mais do que isso. Desconstrua essa derrota. Desconstrua que você não é capaz. Desconstrua o vitimismo. Desconstrua a dependência emocional dos outros. Você precisa desconstruir tudo isso, porque na caminhada vai ter momentos que só você vai ter que tomar as decisões. Vai ter momentos que você vai estar sozinho e você vai precisar ter força, coragem o suficiente para tomar uma decisão. Ninguém vai poder tomar por você. Por isso você precisa desconstruir a derrota para que você possa construir a vitória. E é lógico que tem uma tarefinha. Vai estar logo abaixo, mas eu vou dizer as tarefinhas para você. A primeira tarefa é: você vai remover do seu vocabulário derrota, você vai remover do seu vocabulário a palavra impossível, a palavra não posso, você vai escrever no seu guarda-roupa, no seu espelho, onde você puder lembrar o tempo todo. Você vai parar, a partir de hoje vai eliminar a reclamação e eliminar todo o impossível, tudo aquilo que parece impossível, você vai eliminar da sua vida. Tudo é possível, mas precisa trabalhar. E o exercício número 2, tarefa de número 2, anota aí, mas ela está aqui embaixo também, aqui na descrição, e faça algo diferente. Já passei uma tarefa parecida no módulo 1, reforçando mais uma vez a tarefa. Faça algo diferente, saia do comum. Pare de fazer as mesmas coisas, troque o seu entretenimento. Ao invés de ir para a tela no sofá, escolha dar uma volta, escolha fazer uma caminhada. Troque
os hábitos ruins pelos hábitos bons. Se você consegue passar 1 hora ali na frente da televisão, imagine o resultado que traria para você ficar 1 hora caminhando na praça, observando a paisagem. Talvez, eu não sei qual cidade que você se encontra, existem cidades que é mais tranquilo para fazer isso, tem cidades que não, mas 1 hora se exercitando, 1 hora em cima de uma esteira é muito mais valiosa do que 1 hora vendo coisas fúteis que não vai agregar valor para sua vida. Troque, em vez de assistir filme, assista palestras, assista coisas que edificam a sua vida. Tarefa de número 3, você vai travar uma batalha com a sua mente. Porque o mau hábito não vai querer sair, mas ele vai sair. Então você vai ter que travar uma batalha mesmo com a sua mente, expulsando os hábitos ruins, expulsando os pensamentos ruins. Os pensamentos você atrai. Então se você ficar o tempo todo pensando coisas ruins vão acontecer com você. Você precisa ter bons pensamentos. Então trave uma batalha. Não deixe, quando você vê que a sua mente está te levando para maus pensamentos, você dá um grito, você se mexe, você se alonga e não deixe que isso aconteça. Não deixe essa massa de pensamentos ruins dominar a sua mente, porque ela vai pesar a sua mente e vai atrasar ou até mesmo anular a sua prosperidade. Valeu? Faça as tarefas e siga esse módulo 2. Vamos com tudo!